Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está todo mundo me perguntando, que é a reforma tributária. Antes de mais nada, toca o sininho, te inscreve aqui no meu canal, me segue lá em todas as minhas mídias. Eu tô lá no Instagram, pega aqui o nosso Instagram, nosso Telegram, nosso Facebook, o nosso Twitter, o que mais? E vem aqui com a gente no YouTube também, para receber todas as nossas atualizações, ok? Gente, vem comigo, fica comigo nesse vídeo até o fim. Gurias, toca a vinheta, por favor. Vamos lá. Gente, olha, a gente tem que falar aqui sobre algumas coisas muito importantes da reforma tributária. Então, nesse momento onde esse vídeo está saindo, né, esse vídeo deve sair na terça-feira, mas o post sobre ele, né, esse meu artigo já vai ter saído no domingo. Então, vocês já vão ler o meu artigo no domingo, e hoje eu estou aqui complementando em vídeo para vocês entenderem. O que aconteceu agora nessa segunda fase da reforma tributária? E muita gente me perguntando qual é o efeito disso, se tem algum efeito da reforma tributária para os criptoativos, para os investidores de cripto. Então, assim, a gente tem que pontuar aqui algumas coisas. A gente tem um efeito, né, que é um efeito, eu diria, secundário, talvez seja o menos importante, que é a questão do reajustamento da tabela. A nossa tabela do imposto de renda ela não é reajustada desde no ano de 2015, certo? Então, em 2015 foi o último ajuste da tabela. A tabela está defasada desde lá, a gente vê ano a ano, eu que faço imposto de renda, todos os anos as pessoas pagam mais imposto por justamente a tabela estar nessa defasagem. Só que a gente tem que pensar o seguinte: hoje, no mundo contemporâneo, como eu coloquei lá no meu artigo, a gente tem aí a figura cada vez mais presente das pessoas recebendo em cripto. Então tem muita gente aí recebendo salário em Bitcoin ou outras criptos, certo? Assim, a gente tem gente recebendo salário, a gente tem gente recebendo proveniente de jogos, a gente tem um vídeo também sobre isso, a gente tem várias situações aí de enquadramento em carnê-leão. Então, essas pessoas que estão sujeitas a carnê-leão, certo? Essas pessoas sim têm um efeito aí nessa correção de tabela. Então, por exemplo, antes era aqueles 1.803, né, o limite de isenção, né? Hoje esse limite passa a ser 2.500, né? Então, assim, a gente tem sim esse efeito em quem recebe criptoativos como forma de renda. A gente vai sentir um efeito direto aí na aplicação da tabela. A correção, na minha opinião, ela foi muito pequena, né? A correção deveria ter sido maior pelo período que a gente não tem correção. A gente sabe aí o quanto, né, a gente teve aí de tudo inflacionado nesse período, né? Agora, nos últimos um ano e meio, aí, a gente sabe que teve mais ainda aí a vida inflacionada aí na função de pandemia, mas é a proposta do governo, é o que está lá no post, tem lá a tabela nova, quem quiser acessar, entra lá no declarandobitcoin.com.br e lá vai encontrar o nosso post sobre isso, e lá também tem a tabela, tanto a que está valendo agora, como a nova tabela proposta pelo ministro Paulo Guedes. Pontos que me chamam a atenção, e aí eu fico indignada. Por que eu fico indignada? A gente fala sempre em compensação de prejuízo, certo? A gente está sempre falando sobre compensação de prejuízo, todas as semanas, tanto no saque, caixinha, em todos os momentos, todo mundo me questiona: Ana, por que a gente não pode compensar prejuízos nas operações com cripto? Ana, quando poderemos compensar prejuízos? Porque assim, na bolsa pode, por que em cripto não pode? A minha resposta sempre foi a seguinte: gente, bolsa de valores é uma tributação antiga, ela tem regras consolidadas, né? Já é uma coisa completamente regulamentada, né? Então, assim, a gente sempre dá o desconto para o legislador de que cripto é um mercado que de fato, muito novo. Eu costumo dizer que é um bebê, a gente ainda é um bebê, né? Perto dos outros mercados, a gente ainda é um bebê. Então, para mim, sempre foi muito claro que é mera questão de regulamentação, ou seja, no momento onde houver previsão, e isso em algum momento tem que ser corrigido, será corrigido, porque realmente é uma prática que gera distorções gigantescas, do tipo, em um mês tu teve um lucro X, tu fez diversas operações de permuta, e aí nesse mês tu teve uma tributação lá em cima. Aí no mês seguinte,
o preço caiu, a volatilidade da moeda permite isso, o preço caiu, e aí tu pagou um imposto no mês anterior, tu vai ter um prejuízo nesse mês, né? E tu não pode compensar esse prejuízo em momento nenhum. Então, assim, isso gera, sem dúvida nenhuma, uma distorção gigantesca, e a gente só não compensa esse prejuízo porque não tem previsão legal de compensação desse prejuízo. Bolsa de valores tem previsão legal para isso, certo? Então, assim, eu até ficaria quieta se não tivessem tocado nesse assunto, mas tocou. Né? Então, o ministro Paulo Guedes trouxe na segunda fase agora da reforma tributária a figura dos prejuízos de bolsa. Então, até então, em bolsa de valores, se compensavam os prejuízos sempre com operações de mesma natureza, né? Então, tipo, o swing trade compensava com swing trade, day trade com day trade e assim sucessivamente. O que aconteceu na reforma? Na reforma, né, o excelentíssimo Paulo Guedes fez o quê? Ele disse que sim, a gente não só pode continuar compensando em bolsa, como pode, inclusive, compensar em mercados diferentes, né? Então, mercado à vista, mercado... então, hoje, bolsa vai ser compensado prejuízo, qualquer coisa com qualquer coisa. Aí eu me pergunto o seguinte, gente, ninguém pensou em cripto? Onde está o nosso lobby aí no setor de criptoativos que não está lá cobrando isso do regulador? O poder regulador está lá mexendo no prejuízo de bolsa que já tem compensação, está ampliando a compensação de prejuízo de bolsa e nada para cripto. Eu acho, e isso, eu não sou nada, não tenho nada contra se compensar prejuízo em bolsa, muito antes pelo contrário. Eu acho que a questão da compensação do prejuízo, ela é uma questão lógica, né? Se tu teve prejuízo, por óbvio, tu tem que poder compensar ele com os resultados futuros, que é o que acontece, ok? Acho excelente isso de tu poder compensar prejuízo na bolsa com operações de natureza diferente. Eu acho sensacional. A questão é, a gente tem essa distorção, né, no mercado de criptoativos. Isso é uma distorção latente, né, que a gente enfrenta todos os meses com todo mundo que opera em cripto. Isso é uma das coisas com que faz, inclusive, às vezes, que o investidor não queira entrar em cripto porque fica com medo dessa falta de compensação de prejuízo, né? A gente tem em cripto aqui a figura da tributação na permuta, gente. Quem faz trade, quem faz compra e venda, quem utiliza a parte de troca, a gente tem muito essa figura do ter que pagar imposto para depois ter prejuízo. Se a gente pegar um mercado em descida, né, que é uma coisa muito natural de acontecer, numa descida a gente vai ter a figura do pagar imposto e depois ter prejuízo. Eu não vejo isso nenhuma nem duas vezes, eu vejo isso todos os dias, ok? Então, assim, sempre que questionada me pergunto e eu digo, não, o regulador vai arrumar, em algum momento vai arrumar, porque, por óbvio, é uma distorção a ser consertada. Quando me perguntam, Ana, a questão da permuta, né? É muito injusto pagar imposto na permuta. Eu sempre respondo. Bom, primeiro que eu não faço lei, eu não sou reguladora de coisa nenhuma, né? De B nenhuma, para não dizer coisa pior. Não sou reguladora, ok. Mas a questão da permuta é uma questão de as alienações são tributáveis, permuta é uma forma de alienação, ok? Eu entendo que uma vez que, de fato, inclusive quando a gente faz a permuta, permutou uma moeda pela outra, a gente está tratando de projetos em separado, a corretora na qual a gente está operando, ela recebe taxas para isso, então de fato houve uma operação, em que pese essa operação não tenha sido convertida em fiat, só que o problema não é a permuta. Na verdade, se a permuta, se tudo funcionasse como tem que funcionar, a permuta seria uma mera antecipação de imposto. Então, assim, na verdade, a distorção maior não é tributar na permuta, a distorção maior é justamente a falta de compensação do prejuízo. Toca para compensar prejuízo aí, que se a gente compensar prejuízo, essa tributação ela fica mais clara, mais justa e mais limpa. Certo? Então, assim, eu não tenho como contadora de criptoativos olhar isso na reforma e achar que é normal proceder esse ajuste nos prejuízos de bolsa e esquecer que criptoativos
não temos essa figura. Então, assim, tem que ter previsão legal. Paulo Guedes, esse é o momento que a gente pode pedir, então, para o ministro e para os diversos deputados. Casualmente, eu recebi hoje aqui de um deputado um apanhado de várias coisas, inclusive que esse mesmo deputado, não vou citar nomes, sem fazer campanha política aqui para ninguém, está pedindo dados para a Receita Federal para ver o impacto, né, das mudanças na reforma. Então, assim, gente, vamos ver qual é o impacto disso no setor de criptoativos. O impacto seria uma tributação mais justa, mais limpa, seria uma forma da gente, inclusive, ter mais pequenos investidores entrando sem medo em sabedores que poderiam compensar prejuízo, né? Gente, o mercado tem que parar aí para exigir isso. A gente tem que cobrar isso do regulador, né? A gente tem que fazer. Agora é a hora de procurar uma tributação mais justa. Para todo mundo aí que reclama de não compensar prejuízos, esse é o momento. Para dar uma olhadinha lá na reforma e quando me perguntam qual é o impacto da reforma, tem que pensar o inverso, qual é o não impacto, né? A gente podia ter um impacto aqui positivo e a gente não está tendo, porque essa falta de impacto no nosso mercado é muito ruim porque estamos sendo esquecidos de novo numa coisa que poderia nos ajudar muito a tornar as coisas mais justas. Temos outros aspectos ainda. A bolsa, ela é apurada mensalmente, assim como o cripto, certo? Agora a bolsa passa, segundo o projeto, a ser apurada de forma trimestral. Gente, só tá faltando dizer assim, gente, apliquem na bolsa e não apliquem mais nada. Porque não tem outro sentido. Eu penso assim, se a bolsa é mensal e passa a ser trimestral, é a mesma coisa. Tem muito investidor de cripto que sai do mercado ou se assusta com o mercado justamente pela nossa obrigação mensal. Então, assim, tá na hora de parar e dar uma olhada, assim, talvez esse momento de reforma seja o momento, sim, da gente trazer regramentos melhores aí para a tributação de criptoativos. Trimestral seria bom para nós? Nossa, seria muito bom. A gente tem muita gente que sofre muito com isso do mensal, assim como bolsa, né? Bolsa também tem muita gente que sofre com isso com o mensal e se passar vai ter a função trimestral, que por óbvio dá mais tempo, dá mais uma maior organização gente, eu vou dizer assim, aí a minha experiência, nem eu não gosto de apurar mensalmente, ok? Eu não gosto de apurar mensalmente porque assim, a gente toda vez que a gente tem uma obrigação mensal, a gente está criando aí um prazo mensal onde a gente tem que parar tudo para fazer isso. Então, eu também gostaria de tributar a cripto a cada 3 meses. Vão dizer, não, mas eu ganho para... Não, gente, eu assim, ó, eu faço o maior esforço para não pegar mensalista, porque realmente a apuração mensal acaba parando tudo, certo? Então, assim, para nós seria excelente que fosse trimestral. É bom para o contribuinte, é bom para o contador, é bom para todo mundo, certo? Tem diversas coisas aí que tem impacto. Então, essa não menção no mercado cripto, na verdade, esse não impacto, ele é preocupante, ele não nos favorece. Pelo contrário, ele prejudica uma vez que ele nos esquece. Por exemplo também ainda, bolsa, hoje, a bolsa a gente tem o imposto lá o dedo duro, certo? Que é o imposto na fonte. Bolsa deixa de ter o dedo duro também. Bolsa deixa de ter o dedo duro. Ok que a gente não tem o dedo duro em cripto, né? Não existe essa figura do dedo duro em cripto, mas em bolsa vai deixar de ter o dedo duro. Então, assim, me parece, a sensação que eu tenho é assim, invistam na bolsa. Essa é a sensação que eu tenho, né? Se eu tô certa, eu tô errada. Eu não sou dona da verdade, mas a sensação que eu tenho é invistam na bolsa e não invistam no resto. Essa é a sensação que me passa essa segunda fase da reforma. Depois a gente tem aí a questão dos dividendos, né? A questão dos dividendos e nos ditos paraísos fiscais. Eu gosto muito, eu adoro essa função, paraísos fiscais, Panama Papers, eu adoro falar disso, tá? A gente vai falar muito nisso ainda. Então, assim, dos paraísos fiscais, a gente até entrou nesse assunto lá no vídeo do El Salvador. Fica comigo até o fim, porque até lá no El Salvador
Todo mundo me questionou isso, seja pelo WhatsApp, seja no blog, todo mundo segue me perguntando isso, como é que fica se eu operar lá em El Salvador, criptoativos, e não trouxer para o Brasil, posso usar aqui, posso usar lá, como é que fica? Então, assim, gente, uma coisa que a reforma traz também é essa questão aí do paraíso fiscal. Hoje, qual é a situação que a gente tem? Hoje, tem residência fiscal no Brasil, né? Eu vou ter cidadania fora também, etc. Eu vou ter uma empresa fora, né? Vamos lá. Tenho residência fiscal no Brasil, mas ao mesmo tempo que eu tenho residência fiscal no Brasil, eu abri uma empresa em El Salvador, ok? Ok. Enquanto essa empresa estiver sediada em El Salvador, ela está entrando lá na lei Bitcoin e ela não existe a figura do ganho de capital, ela vai obedecer as regras de El Salvador, etc. E o dinheiro estará lá guardadinho. Hoje, como seria? Hoje, eu só pagaria imposto se distribuísse esse dividendo, né, da empresa lá em El Salvador, para mim, pessoa física. Se creditasse para mim, tanto lá quanto aqui. E aí, indiferente. Creditou aqui, paga, e se creditado lá, ainda assim seria pago. O que muda com a reforma? O que muda com a reforma é que não precisa acreditar o dividendo. Ou seja, na apuração do balanço, aí contadores fiquem ligados, na apuração do balanço, no balanço de apuração, nos ditos paraísos fiscais, certo? Esse dividendo será considerado à disposição do contribuinte e nesse momento ele já passa a ser tributado no Brasil como dividendo, ok? Não creditou, só apurou no balanço, vai tributar na pessoa física, certo? E aí, quando creditar o dividendo, ainda vai ter a apuração do ganho de capital, que vai ser a variação cambial desse período. Captou? Então, assim, o governo, certo ou não certo, esse é um recado daí para as pessoas, daí esse não é para Paulo Guedes, esse é para as pessoas. Isso responde àquilo que as pessoas perguntam de se é conveniente ou não operar nos paraísos fiscais. Com essa mudança, se a reforma passar nesse sentido, não só para o setor de cripto, gente, vamos lembrar assim, não vamos pensar que não é só o setor de cripto, todos os setores utilizam-se de offshores em paraísos fiscais, não é todos os setores, né? Isso até porque não é proibido, né? Se fosse proibido, não é proibido. Tu abre uma empresa onde tu quiser, né? Então cabe ao país de origem determinar de que forma isso será tributado, mas tu pode abrir aonde quiser. E lá offshore aberta no país X, enquanto ela está lá no país X, ela está sujeita às normas do país X. Nós aqui que seríamos o país Y, Brasil, nós só podemos determinar como será pago esse imposto com relação à pessoa física que é dona dessa empresa lá fora. Isso sim a gente pode regulamentar, né? E isso é o que eles estão fazendo. Então, ou seja, tu ter o dinheiro fora, acreditando ou não, tu vai pagar imposto, e ao creditar, tu ainda vai ter a figura do ganho de capital. Responde aí muita gente que está pensando nisso. Isso é uma coisa também interessante de se pagar. Então, gente, de novo, fica aqui o meu protesto. Eu acho que agora seria o momento de incluir aí a questão dos prejuízos em criptoativos. Acho que seria além a questão do mês para o trimestre, porque a gente tem a figura aí também da IN, mas mesmo assim a apuração trimestral não afetaria a questão da IN, continuaríamos fazendo a IN mensal, se for o caso, mas ajudaria bastante, né? Então fica aqui a questão aí, se os simpatizantes, os deputados simpatizantes aí do mercado cripto, né, exchanges do Brasil, né, estão aí tentando, lutando, né, para que o mercado cresça. Gente, vamos parar e vamos cobrar do poder regulador isso. Facilidades para nós, né? Para que sim as pessoas ingressem no mercado com uma forma mais clara, segura, tranquila, com uma maior segurança jurídica, com uma maior segurança tributária, né? Com uma maior facilidade tributária, né? E vamos corrigir as distorções. Compensação de prejuízos já, ok? Beijo grande, vem comigo, toca o sininho, assina aqui, deixa teu comentário aqui abaixo desse vídeo, que isso nos ajuda muito. Marca o gato, cachorro, papagaio, todo mundo que opera contigo para nos seguir também, tá bom? Beijo grande, uma excelente semana para todo mundo.